Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula aqui, tá? Agora fazendo a correção da primeira semana em relação ao PET 6, tá bom? Até esqueci de colocar aqui, ó. Então, PET 6, tá bom? Primeira semana. Então, pessoal, as atividades desse PET são justamente sobre o plano cartesiano, né? Tá aqui até as habilidades aqui que vão ser desenvolvidas ao longo das atividades. É o plano cartesiano, um assunto que eu gravei uma aula, tá? Especifiquei todos os conceitos que vocês devem conhecer e também a definição desse importante conceito da matemática. Então, indo direto às atividades, tá bom? Vou deixar separado aqui. Então, primeiro ele traz, né, o conceito de plano cartesiano, aqui nessa parte de sistematizando conceitos, onde ele fala que o sistema cartesiano é um plano determinado por um sistema de eixos perpendiculares. Lembra das duas retas que eu falei, né? Duas retas perpendiculares, onde essa reta é o eixo x, essa reta é o eixo y, e nós temos retas numéricas, né? Essa parte representando a parte positiva do eixo x, essa parte representando a negativa do eixo x. Essa parte representando a positiva do eixo y e essa parte representando a negativa do eixo y. Então, em duas atividades, né? Lembrando que o plano cartesiano nós podemos estar associando a todos os pontos do plano comum, associando coordenadas, né? Uma posição desse ponto em relação ao plano. Então, a professora de Gilberto está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano e sorteou cartões com pares ordenados para a turma. Cada aluno quer marcar o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano de forma correta. Ganha uma bala. Então, se o cara acertar, ele ganha uma bala. Ajude Gilberto e seus amigos a marcar os pontos e ganhar seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano, que eu já desenhei, tá? Mas, Guilherme, como é que você desenhou? Eu simplesmente usei a malha, tá bom? Eu peguei as retas aqui mais centrais, tá bom? Elas são perpendiculares, a malha, essas retas aqui, as verticais e a horizontais, elas sempre são perpendiculares. E eu usei, pessoal, dois quadradinhos para marcar a unidade. Então, a cada dois quadradinhos eu tenho uma unidade, né? Uma unidade, duas, três. Então, as medidas têm que bater em todos os eixos, tá, pessoal? Se vocês usaram dois quadradinhos aqui no eixo X para determinar a unidade, vocês têm que usar dois quadradinhos aqui no eixo Y, tá bom? Então, vou marcar esses pontos. Lembrando que a primeira coordenada é sempre a coordenada em X e a segunda coordenada é sempre a coordenada em Y. Esse elemento é chamado de par ordenado, né? Então, vamos lá. Ora, vamos aqui, ó. Vamos chamar de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. O ponto A é 2 para X e 3 para Y. Então, 2 para X, faço pontilhado até chegar em Y igual a 3. Faço outro pontilhado, a malha já nos ajuda, né? Eu tenho o ponto A. O ponto B é 3 para X e menos 4 para Y. Então, eu tenho que, em vez de para cima, eu tenho que ir para baixo. Afinal, os negativos estão aqui. Então, 3 para X e menos 4 para Y, né? Basicamente, eu vou parar nessa interseção. Esse aqui é o ponto B. O ponto C é menos 1 para X, mas cadê a parte negativa? Ó, eixo X, eixo Y. Cadê a parte negativa do eixo X? Está aqui. Menos 1 e 0. Então, menos 1 para X, 0. Mas, Guilherme, e aí? Eu subo para cima ou para baixo? Não, pessoal. Esse ponto ele está em cima do eixo X. Ele está especificamente aqui. Por quê? Porque nesse ponto de interseção nós temos o zero. O zero tanto para X e o zero para Y. Então, esse ponto é o ponto menos 1 e 0, que é o ponto C. E por último, o ponto menos 2. Menos 2 para X está aqui e menos 3 para Y. Então, eu vou descer até chegar aqui no menos 3 e aí eu faço a interseção. Perdão. Vou fixar aqui. Pronto. Então, aqui é o ponto D, tá bom? Então, estão nossos pontos aí representados. 2. Na figura a seguir, teremos um recorte do layout. Layout é uma imagem, tá bom? De uma planilha do Excel. Nela consta uma lista de compras feitas por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as colunas e as linhas dessa planilha, nesta ordem, identifique as coordenadas da posição da célula do Excel
em que está o azeite, o frango e o refrigerante. Então, eu quero a posição, né? Determinar uma posição para esses elementos em relação à coluna e à linha que eles estão. Então, se a gente observar aqui, ó, essa aqui é a planilha, né? Então, foi dado, né? Alguém aí, se alguém já mexeu com o Excel, ela é muito, esse programa é muito interessante, né? Para você organizar dados, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro é o azeite. Ora, o azeite, onde ele está? Vamos localizar nessa tabela, azeite, vamos lá, azeite, aqui, tá aqui. Bom, vocês concordam que se essa célula é esse quadro dentro desse quadro maior. Essa célula aqui, ele tá nessa coluna e nessa linha. Então, vamos associar o seguinte, pessoal. Bom, a primeira coordenada, vamos associar a linha e a segunda coordenada, vamos associar a coluna. A primeira, ó, a posição do azeite, ele está na linha 3 e coluna C. Então, linha 3, coluna C. Então, as coordenadas são 3 e C. Aí você fala, mas Guilherme, como assim? Não é em relação... Isso aqui não tem que ser ambos números? Observa que a gente não está trabalhando com um plano cartesiano comum. Nós estamos dando coordenadas a esses elementos dentro dessa planilha, certo? É por isso que aqui nós não temos um par ordenado só com números. Porque pensa, o eixo Y seria esses números, já o eixo X seriam as letras, tá bom? Isso é possível, sem problema nenhum. O frango, bom, vamos lá, frango, cadê o frango aqui dentro? Frango, frutas, frango. Bom, ele está na linha 5, coluna E. Linha 5, coluna E, certo? E por último, refrigerante, detergente, refrigerante. Linha 3, coluna B. Linha 3, coluna B. Certo, pessoal? Aqui, se eu não me engano, ele pediu para relacionando as colunas e linhas dessa planilha. Vocês podem tanto escrever como 3 e C, como C e 3, tá bom? Aí vai da forma como você organiza a ordem que você dá ao par ordenado. Aqui a gente determinou linha, né, e coluna, mas sem problema, né? Se vocês preferirem, pode ser coluna e linha, tá bom? E aí essa questão não é tão importante, sim, mas a precisão da posição desses elementos, certo? Então, próximo. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de dois lugares que estão representados pelas letras A e B. Então o B está na América do Sul, né, aqui na costa do Brasil, e o ponto A está aqui na América do Norte, aqui mais ou menos ao norte, sul, leste, ao leste dos Estados Unidos, né? Lembra da rosa dos ventos, né? Da geografia? Norte, sul, leste, oeste. Então, beleza. Então, vamos estar associando coordenadas a esses pontos. Vamos lá. Observe os números laterais. Eles te indicam onde construir o plano cartesiano sobre a figura. Então, basicamente, esse é o nosso eixo X. Esse é o nosso eixo Y, né? O vertical é o Y, o horizontal é o X. Para quem ainda tem dúvida, isso aqui é uma reta vertical. Isso aqui pensa que é uma reta que passa por essa caneta. É uma reta horizontal. Essa aqui seria uma reta vertical, tá bom? Então vamos lá. O ponto A. Se eu projeto aqui, eu caio no 80. E se eu projeto ele aqui, eu caio no 40. Então seria 80 para X e 40 para Y, tá bom? E o ponto B, projetando no eixo horizontal, seria 40 para X e projetando no eixo vertical, perdão, seria, caindo aqui, seria no 20, tá bom? Certo, pessoal? Só que aqui tem um detalhe importante. Observa que aqui seria o nosso referencial, concorda comigo? Em relação ao eixo Y, como esse é na nossa origem, pensa comigo, essa parte seria a parte positiva, já abaixo do zero seria a parte negativa. Então eu não posso deixar 20 aqui, afinal eu estaria confundindo, mas é nesse 20 ou nesse 20? Então eu estaria confundindo se eu dou a coordenada apenas 40, 20, você vai pensar, mas seria esse ponto ou seria esse ponto aqui? Afinal, esse ponto aqui, ó,
ele teria coordenada 40 e 20. Mas aqui, ó, como está abaixo de zero, ele tem que ser o quê? Negativo. Já esse aqui tem que ser positivo, afinal, ó, ele está 80. Aí vamos lá, ó, da mesma forma, analisa o eixo X, né? Seria esse eixo horizontal. Tá aqui a origem, certo? Então, todo valor à esquerda são valores negativos. E todos os valores à direita seriam valores positivos, concorda? Então, olha só, esse 80 aqui tem que ser negativo, tá bom? E esse 40 também, e esse 40 do ponto A tem que ser positivo, porque ele está acima do zero. Já o ponto B, ele está numa parte negativa, ó, em relação a esse eixo, o zero está aqui, o que está de cá é negativo. Seria 40 negativo, tá bom? E 20 negativo, afinal, 20 seria esse eixo, mas o 20 do meu referencial está abaixo do zero, logo menos 20. Então, o ponto A teria coordenadas menos 80 e 40 positivo, e o ponto B vai ter coordenadas menos 40 e menos 20, tá bom? Fique esperto, tá, pessoal, nessa questão para a gente não confundir, tá? Certo? Essa questão do positivo e negativo nos dá a precisão de qual quadrante, lembra daquelas regiões do plano cartesiano? Qual quadrante esses pontos estão, tá bom? Então, construir esses pontos, esse exercício está finalizado. E por último, pessoal, para a gente finalizar, né? Ele traz o problema 4 e pede para a gente construir esses pontos e colocar o respectivo quadrante que ele está. Lembra? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante, né? Então, vamos selecionar esses pontos. Então, o primeiro deles, menos 3 e 4. Menos 3 e 4 positivo, 4 para cima. Então, eu vou subir aqui até chegar no menos 4. Tá aqui o ponto P. O ponto P tá no segundo, vou pôr segundo Q, tá bom? Mas escrevam, segundo quadrante. M, 0 para X, cadê o zero? O zero tá justamente aqui, ó. Eixo X, eixo Y. O zero desse eixo tá aqui nesse ponto, nessa interseção, e menos 5. Ora, menos 5 eu tenho que descer, né? É nessa parte aqui. Então, seria esse ponto sobre o eixo Y, ponto M. E aí vem um detalhe. E aí, Guilherme? Ele está em qual quadrante? Ele está no terceiro ou no quarto quadrante? Nesse caso, pessoal, ele não está em nenhum quadrante, tá? Ele está sobre o eixo. Então, ó, eu não coloco nada aqui, tá bom? Mas Guilherme, ele não pertence tanto ao tanto ao terceiro quanto ao quarto quadrante? Não, pessoal, ele é um ponto que está sobre os eixos, então ele não pertence a nenhum desses quadrantes, tá bom? Vamos deixar assim. Ponto N, menos 4 e menos 6. Menos 4 para X, está aqui, e menos 6. Então, ele vai descer até lá embaixo. Vai vir um pouquinho abaixo aqui, tá bom? Seria esse ponto aqui, o ponto N. Observa que ele está no terceiro quadrante. Ponto K, 5 para X, 0 para Y. Então, eu não vou subir nem descer, vai ficar esse ponto sobre o eixo X. Esse aqui é o ponto K. Novamente, como está sobre um eixo, ele não está em nenhum dos quadrantes. Ponto L, menos 1 e menos 3. Menos 1 para X, está aqui, menos 3. Bom, ora, menos 3, ó, eu vou descer até que ele esteja aqui. Esse ponto é o ponto L, e ele está no terceiro quadrante. Ponto J, 6 para X, o 6 estaria mais ou menos aqui, né? Um quadradinho à direita e menos 3. Eu vou descer até o menos 3. Seria esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto J e ele está no quarto quadrante. 2 e 5, 2 para X e 5 para Y. Vou subir até o 5. Seria o ponto I. O ponto I está no primeiro quadrante, tá? E por último, menos 2 para X e 4 para Y. Menos 2 e sobe 4 unidades. Opa, seriam dois pontos aqui meio que alinhados, tá bom? Esse aqui seria o ponto H e ele está no segundo quadrante. Então, as atividades foram essas, pessoal. Acho que foram atividade tranquila, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Basta me procurar. Um abraço a todos.
e bons estudos.